Fala, meus queridos investidores, minhas queridas investidoras interessadas em Banco Inter, que negocia sob o ticker BID11 na nossa Bolsa de Valores. Banco Inter, que é um banco classificado como de crescimento, né? Digamos assim, quando comparado principalmente aos bancões, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, entre outros. E justamente por ser classificado como de crescimento, depois dessa alta dos juros aí, e dessa incerteza do cenário global, onde os juros subiram, logo o dinheiro vale mais no presente, a inflação também subiu, então isso traz ainda mais valor para o dinheiro presente, né? Afinal, a inflação faz o dinheiro perder valor com o tempo. Então, em cenários de alta de juros e alta de inflação, ações de valor tendem a ter uma performance melhor ou menos pior, né, do que as ações de crescimento. Foi o que aconteceu com o Banco Inter quando comparado aos outros bancões que caíram menos, alguns até estão performando positivamente nesse cenário ruim. Tá? Enquanto isso, o Banco Inter chegou numa máxima aí de 85 quase e está valendo hoje 15 na bolsa, ou seja, caiu mais de 80%. Lembrando que ações de crescimento, elas têm mais volatilidade também, né? Então são mais arriscadas, digamos assim. Eu não gosto de usar a palavra arriscada, porque no meu ponto de vista o risco vem apenas de não saber o que está fazendo. Se tu sabe o que está fazendo na bolsa, sabe escolher as melhores, sabe analisar e tem o psicológico forte para carregar para o longo prazo com visão de sócio, as coisas dão certo e é possível sim investir mesmo em renda variável, né, na bolsa, que todo mundo demoniza a bolsa, mas é possível sim investir com segurança. Vários grandes investidores já nos mostraram como fazer isso. Mas enfim, meu nome é Vitor, eu ensino as pessoas como investir com segurança e rentabilidade, principalmente em renda variável. Hoje a gente vai fazer a análise fundamentalista do Banco Inter e eu já estou me delongando muito, então vamos direto para a apresentação que eu preparei para vocês, onde eu vou falar sobre análise fundamentalista, indicadores fundamentalistas no final, que vocês tanto gostam. Enfim, vamos analisar o Banco Inter aí e ver se vale a pena ou não investir nesse banco que cresce tanto a receita, mas não cresce tanto o lucro. E lembrando sempre, né, um lema aqui do canal: receita é vaidade, lucro é realidade e caixa é rei. Vamos lá para a apresentação. Então estamos aqui com a primeira tela, onde eu sempre trago os dividendos que a empresa pagou, o dividend yield, né? No caso do Banco Inter, nos últimos 12 meses, foram pagos 0,57% em dividendos para os acionistas. Um dividend yield muito baixo, tá? Mas que não necessariamente seja ruim, porque empresas de crescimento devem dar preferência, inclusive, para o crescimento próprio, reinvestir no próprio negócio. O fato de empresas de crescimento pagarem dividendos, no meu ponto de vista, não faz sentido, tá bom? Se a empresa realmente acreditasse que o negócio vai crescer por muito tempo, ela estaria investindo dentro do próprio negócio. São características diferentes de empresas em estágios diferentes. É diferente uma empresa de energia elétrica não querer pagar dividendos, né? Lógico. Uma empresa como o Banco Inter, que é tecnológica, digamos assim, apesar de ser um banco, né? E que tudo bem que, né, ficou mais famosa pelo aplicativo, por ter essa característica, essa pegada tech, mas que no fundo é um banco, tá? Então lembrem sempre disso, eu chamo sempre a atenção para isso. No final o banco ganha dinheiro emprestando dinheiro, captando dinheiro, tá? E os bancões sabem muito bem como fazer isso, apesar de eles serem mais antigos, digamos assim, não significa que eles não possam aderir à tecnologia. Inclusive, eles têm muito mais dinheiro e geração de caixa para investir em tecnologia. Lembrem sempre disso, tá bom? E ainda por cima, pagam mais dividendos, já estão numa fase de empresa muito mais madura, né? Muito mais simples de se entender, muito mais segura também para investir em empresas que já estão em estágios mais avançados. Principalmente quando se olha o preço, que é o que a gente vai falar quando analisar os indicadores fundamentalistas mais para o final da apresentação, beleza? Até lá, vamos falar agora sobre lucros. No caso aqui do Banco Inter, esse gráfico aqui, ele não tem todo o histórico de lucros porque a empresa abriu capital somente em 2018 e primeiramente ela abriu capital sob o ticker BID3 e BID4, só depois que ela veio fazer as units, né? Para quem não sabe, o número 3 que vem depois dos códigos das ações são as ações ordinárias. BID3, no caso, são ações ordinárias que dão direito a voto. O número 4
diz respeito às ações preferenciais, tá? Que normalmente tem uma preferência no recebimento de dividendos, mas normalmente também o mercado é muito eficiente em ajustar os preços. Então tu raramente vai achar uma oportunidade, a preferencial paga mais dividendos, então eu vou investir em preferencial. Não, porque o mercado, por exemplo, se a preferencial paga 10% a mais de dividendos, o mercado já bota a preferencial mais ou menos 10% mais cara, beleza? E quando isso não acontece, é porque tem outros riscos embutidos ali que justificam a diferença de preço. Então não tenta ser o espertinho que fica tentando acertar o ticker das ações só para ganhar mais dividendos ou coisas desse tipo. Nesses quesitos, o mercado é mais eficiente do que em outros quesitos, como pânico, né, generalizado, como resposta à microanálise, né, como a análise fundamentalista. Isso sim é base para fazer um investimento, tá bom? Não ficar buscando por pequenas assimetrias de dividendo, de ordinário e preferencial. O que realmente faz a diferença na bolsa é comprar boas empresas por bons preços. E quem ajuda a gente a fazer isso é a análise fundamentalista, que por sua vez foi ensinada primeiramente por esses caras aqui, né? Warren Buffett, Benjamin Graham, entre outros, Peter Lynch, Philip Fisher, todos eles que são pilares aqui, tanto da minha filosofia de investimento, quanto do que eu passo, lógico, nesse canal, que deriva da minha filosofia de investimentos, né? Lógico. Mas vamos lá. O primeiro trimestre de 2022 contra o primeiro trimestre de 2021, a empresa teve uma redução de 283% no lucro líquido, tá? O que é muito ruim. Na verdade, ela passou de um lucro muito baixo, tá, para um prejuízo. Isso afeta esses cálculos aqui de redução ou aumento de lucro, tá? A melhor forma é ver o quanto ela dava e o quanto ela deu de lucro. Até por isso que nesse caso eu trouxe aqui embaixo. Quando tem essas inversões de sinal, é muito perigoso tu ficar fazendo análise, tá bom? No caso, então, eu trouxe aqui claramente, ela passou de um lucro de 14,8 milhões ao trimestre, para 27,30 negativos, um prejuízo de 27 milhões, tá? Nenhum dos resultados, na prática, dele não mudou muito, porque a empresa, na verdade, ela tem uma receita alta e um lucro pífio. Essa é a foto que se tem do Banco Inter faz tempo, então o cenário não mudou muito, pelo menos não nesse aspecto. No caso, na comparação anual, que eu trouxe aqui em sequência, tá? 2021 contra 2020, a situação é praticamente a mesma também, tá? Não olhem muito para esse 432%, como eu falei, isso vai confundir, mas olhem sim para o fato de que ela deu um prejuízo em 2020 de 7 milhões, em 2021 de 38 milhões, ou seja, um resultado fraco, perto do valor de mercado da empresa. O fato de ser 7 milhões ou 30 milhões não é nada, não é uma diferença tão grande. A empresa vale mais de 10 bi na bolsa, tá? Existem outras empresas que valem 10 bi, que dão 1 bi de lucro ou até mais, tá bom? Vejam depois aí, tem até vídeos aqui no canal de Sanepar, de Taesa, tá bom? Empresas que dão lucro e têm o mesmo valor de mercado, pagam mais dividendos, inclusive para os investidores iniciantes. Eu sempre lembro que, apesar da maioria vir para a bolsa, né, buscando os grandes ganhos rápidos, inclusive eu sei que muita gente, talvez seja o teu caso, investiu em Banco Inter, Magazine Luiza, em Melius, entre tantas outras empresas aí que são buscadas pelos traders que gostam de estimular os investidores desavisados aí a perder dinheiro, né? A vender essa ideia de que a bolsa é um cassino, de que dá para dar uma porrada e ganhar muito dinheiro, quando na verdade o investimento que dá certo na bolsa é o com foco no longo prazo, visão de sócio, comprando boas empresas por bons preços, como eu já falei várias vezes aqui no canal, tá? Inclusive nesse vídeo eu preciso reforçar isso muito, porque o Banco Inter, eu sei que tem muito investidor de Banco Inter que não sabe o que está fazendo, não sabe nem qual é o valor de mercado da empresa, nem qual é o lucro líquido, tá bom? Às vezes a gente tem que assumir na vida, dar um passo para trás para aprender e depois conseguir caminhar com consistência, né? Conseguir investir na bolsa com rentabilidade, com segurança, que aí sim, no longo prazo, dá uma porrada, porque a bola de neve começa a girar cada vez mais forte. Não é à toa que o livro do Warren Buffett, o nome é Bola de Neve. Agora sim, falando da receita, né? As empresas de crescimento, como é o caso do Banco Inter e das outras que eu citei,
elas buscam muito a receita, né? Primeiro a geração de receita, depois elas vão pensar em como gerar lucros a partir dessa receita. E no caso das receitas de intermediação financeira, que é um tipo de receita de banco especificamente, na comparação trimestral ela aumentou 100%, 100,97% para o Banco Inter, tá? É uma boa taxa de crescimento de receitas. O problema, como eu falei, é que a empresa tem que conseguir transformar essa receita em lucro. Caso contrário, não adianta de nada. Não importa o quanto a empresa vende, importa o quanto de lucro no final ela deixa para nós, acionistas. E para quem chegou até aqui e já aprendeu alguma coisa, eu quero pedir gentilmente para deixar o like no vídeo. Isso ajuda tanto o canal quanto outras pessoas a chegarem até esse vídeo, que vai ensinar elas, por consequência, a investir com mais sabedoria. É sempre esse o objetivo por aqui, com mais segurança principalmente, né? Coisa que está em falta aí em quem ensina sobre Bolsa de Valores, é o que eu ensino, o que eu foco aqui no meu canal, né? Sempre aliar a segurança com a rentabilidade. Caso se identifique com o canal também, tá? Com análise fundamentalista, investir em boas empresas por bons preços, visão de sócio, foco no longo prazo, né? De preferência bem longo prazo, onde aí sim dá para criar uma fortuna na bolsa. Aproveita então e se inscreve no canal para a gente seguir nessa jornada juntos, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e a gente continua agora com a evolução da receita de prestação de serviços. No caso, 2021 contra 2020, foram os dados que eu trouxe. O aumento também foi de 100%, aqui 112,48%, um bom resultado. Como eu falei, na parte de receitas o Banco Inter está sim dando bons resultados. O problema é até quando e outra coisa, quando é que eles vão conseguir transformar essas receitas em lucro, se é que vão conseguir, tá bom? É por isso que eu me preocupo muito com empresas de crescimento, principalmente porque eu sei que investidores iniciantes dão preferência para essas empresas em busca de ganhos rápidos, né? E por fim, eu sempre trago aqui os indicadores fundamentalistas que vocês tanto gostam. No caso aqui específico do Banco Inter, eu adicionei até um indicador a mais, né? O PSR, que é o Price to Sales Ratio, que relaciona o valor de mercado com a receita da empresa. Mas vamos então um passo de cada vez. Em cima aqui os dados da empresa, que são as bases dos indicadores fundamentalistas. Um valor de mercado do Banco Inter de 12,3 bi, um patrimônio líquido de 8,4. Lembrando que o Banco Inter já caiu mais de 80% das máximas, tá? Esse valor de mercado aqui chegou a ser quase de 100 bilhões. Como eu falei, empresas de crescimento que não dão resultado ou demoram a dar resultado e enfrentam um ciclo desfavorável, como é o caso do ciclo atual, inflação alta, juros aumentando, os juros aumentando tendem a tirar o dinheiro do mercado, porque normalmente está vinculado a algum pânico, no caso também está vinculado à guerra, principalmente ao aumento da inflação global. Então todos os bancos centrais estão aumentando a taxa de juros, isso acaba tirando dinheiro das ações. O fato da inflação estar em alta potencializa esse prejuízo, né? essa fuga de capital, principalmente das empresas de crescimento, né? Com a alta da inflação, o valor do dinheiro presente ele aumenta. Isso faz com que as empresas de valor, vocês devem estar observando isso, né? Se for comparar o resultado da desvalorização do Banco Inter com os bancões, por exemplo, que já geram muito caixa, vocês vão ver claramente que os bancões sofreram menos. Isso se dá porque na alta de inflação o dinheiro presente, empresas que geram caixa hoje acabam tendo um valor maior, tá? Acabam tendo seu valor intrínseco aumentado, porque, lógico, né? É uma sensação de insegurança que a inflação gera e aí se busca empresas mais sólidas, mais seguras, que já geram caixa. É por isso que essas empresas navegam melhor por cenários pessimistas, por cenários mais turbulentos, enquanto quando a coisa está muito boa, as empresas de crescimento tendem a crescer mais, beleza? Existem vários ciclos dentro do mercado, né? E o investidor, com a experiência, começa a aprender melhor sobre cada um deles, beleza? Então falei sobre o valor de mercado, patrimônio líquido 8,4 bilhões, tá? O que leva a um preço por valor patrimonial de 1,46. Para quem não sabe, o preço por valor patrimonial é o valor de mercado dividido pelo patrimônio líquido. No caso, em 1,46 está ok. Eu sei que o Banco Inter já teve esse indicador acima de 5, tá? Esse indicador indica, logicamente,
o preço sobre o valor patrimonial, então ele mostra quantos reais a gente paga para ter direito a um patrimônio líquido de 1 da empresa, né? A proporção de 1 por 1. No caso, um PVP de 1 indicaria que o valor de mercado da empresa é igual ao patrimônio líquido. Como ele é maior aqui, 1,46, isso significa que se tu multiplicar o patrimônio líquido por 1,46, tu vai chegar nesse 12,3 aqui. Ou seja, para cada R$1 de patrimônio líquido da empresa, do Banco Inter, hoje, tu tem que pagar R$1,46 para se tornar sócio, tá bom? Abaixo do patrimônio líquido temos o lucro dos últimos 12 meses, que foi de 36,7 milhões, com M, né? Enquanto que o valor de mercado é de 12,3 bilhões com B. E essa diferença gigante leva, lógico, o indicador preço por lucro a ficar em 335,8, indicador muito alto. Como eu falei, o Banco Inter, apesar de estar crescendo bem as receitas, ainda peca muito na hora de transformar essa receita em lucro. E transformar a receita em lucro não é fácil, tá bom? Já adianto, eu acho que, né, apesar do Banco Inter ser um bom banco, eu conheço o aplicativo, sei de tudo, até já fiz análise fundamentalista muito mais profunda do que eu apresentei aqui, né? Lógico, aqui eu tenho apenas alguns minutos. Mas, apesar de ser um bom banco, eu acho que existem outras oportunidades melhores na bolsa, oportunidades mais seguras, tá? Na verdade, eu não acho, eu tenho certeza. Para o investidor iniciante, por exemplo, eu recomendo 1000 vezes que comece investindo em Banco do Brasil ou em Itaú, ao invés de começar no Banco Inter, porque o principal, como eu sempre falo aqui, é a segurança. Tá? Tu nunca vai conseguir se manter confiante investindo em bolsa se tu não sabe o que está fazendo ou se tu está pagando muito caro para se tornar sócio de uma empresa. Tá? Quando tu paga muito caro, tem muito otimismo embutido. E aí, a cada vez que esse otimismo é quebrado, a cada vez que tem uma quebra de expectativa, a queda é muito forte. É por isso que conforme foi passando o tempo e o Banco Inter não foi apresentando melhora nos lucros, o mercado meio que ficou impaciente quanto a isso e deu uma queda aí de quase 90% no valor da cota. Muita gente, inclusive que eu conheço, perdeu muito dinheiro investindo em Banco Inter, entre outras empresas de crescimento aí, que acabam atraindo os investidores iniciantes, né? Muita gente perdeu em Magalu, Oi, Cash 3, tá? Não façam isso, gente. Cola comigo, fica até o final que eu vou chamar vocês também para o meu intensivo gratuito de investimentos, que vocês vão se dar muito melhor na bolsa, eu tenho certeza, tá? É uma missão que eu tenho. Falado sobre o preço por lucro, um indicador que está bem caro, a gente vai agora para o indicador de eficiência, que é o ROI, o retorno sobre patrimônio líquido, que está aqui embaixo, ó. Esse indicador, ele é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Ele mostra a eficiência da empresa em gerar lucro sobre o patrimônio líquido que ela tem. Como eu já falei aqui, o Banco Inter é muito fraco na geração de lucros ainda, é uma empresa que está crescendo receitas por enquanto. Consequentemente, ele não é eficiente em gerar lucros, tá? É um indicador muito baixo, 0,4% de ROI. Enquanto que, por outro lado, é uma empresa que já tem uma receita boa, digamos assim, não é uma receita muito alta também, não dá para dizer isso, tá? Mas ela está crescendo 100% na comparação trimestral e anual. Então, se ela mantiver esse crescimento por bastante tempo, ela vai sim, o Banco Inter pode sim se tornar um banco rentável. Porém, é aquela velha história, a gente não sabe até quando essas taxas de crescimento vão continuar tão altas, em 100%. Não é fácil crescer receita alta e também é um mercado que tem muita concorrência. Não pode esquecer, não é porque o Banco Inter é mais recente que os outros bancos não sejam concorrência com ele. Tá? O Banco do Brasil, Itaú, outros bancos mais modernos também, Nubank, tá todo mundo na briga aí. O mercado não é fácil. E por último aqui, o PSR, o Price to Sales Ratio, ele funciona mais ou menos como um preço por lucro, mas ele tem a receita por base, então é o preço dividido pela receita, o resultado é 4,92. Não é um indicador muito bom também, por mais que o Banco Inter, né, tenha focado em receita, ele ainda está caro, mesmo sobre as receitas, tá? Esse indicador aqui acima de 3 não dá para dizer que é um indicador barato, beleza? E para quem chegou até aqui, fica sempre o meu convite especial, não perca essa oportunidade, tá? Já estamos indo para a 5ª semana Viver Dividendos, dependendo de quando
tu estiver vendo esse vídeo, tá? Mas é um projeto de longo prazo, não importa quando tu tá vendo esse vídeo, vai na descrição do vídeo, se inscreve. Em breve vai acontecer a próxima semana Viver Dividendos, onde eu vou te ensinar em 3 aulas ao vivo como investir com segurança na Bolsa de Valores, como se planejar para a aposentadoria, como escolher as melhores ações da Bolsa, como escolher os melhores FIIs. Depois de cada aula do intensivo, eu entrego um presente, né? Tem as minhas planilhas de ações e FIIs, os meus rankings de ações e FIIs, que o pessoal gosta muito. Tá? Tem também a planilha de planejamento de aposentadoria, que é muito legal. A gente não consegue chegar num lugar sem antes vislumbrar, pensar sobre ele. E na semana de Viver Dividendos a gente faz isso de sobra, beleza? O link está na descrição do vídeo, não perde a oportunidade. Esse foi mais um vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado. Se não deixou ainda, deixa o like, se inscreve e até a próxima. Valeu!